Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal, no qual hoje eu tenho a imensa oportunidade de trabalhar com vocês lei de acesso à informação. Você já leu esse conteúdo? Você está por dentro dessas alterações, das circunstâncias que envolvem o acesso à informação? Pois bem, principalmente se você está se preparando aí para alguma prova, concurso público, exame da OAB, enfim, qualquer que seja aí a sua preparação para fins de ser testado, né, que seja questionado, seja para fazer uma redação, para trazer aí uma ideia a respeito do acesso à informação, vamos juntos para que assim a gente possa aprimorar aí esses conhecimentos. Se você não sabe nada, chegou ao local certo, porque nós vamos do começo ao fim. Se você já sabe bastante, também espero que você possa aprender, porque eu vou trazer aqui uns toques bem interessantes relacionando a lei de acesso à informação à nossa realidade, né? Trazendo aí situações práticas que envolvem o tema, tá bom? Então deixa eu me apresentar aqui para quem não conhece, vamos lá. O meu nome é Leonardo, tá? Então eu sou professor de direito, eu sou advogado e eu criei esse conteúdo aqui para ajudá-los nessa missão de entender a lei de acesso à informação, tá? Então aqui são os meus dados, caso vocês queiram enviar alguma mensagem. Tem também as redes sociais, né? Seja qual for a sua preferência, acompanhe o meu trabalho, porque assim eu consigo divulgar mais detalhes e vocês vão ficar aí por dentro das novidades que estão acontecendo, tá bom? Então vamos lá, vamos começando. Antes disso, se você puder, claro, já se inscrever no canal, isso ajuda bastante a fortalecer a minha proposta, né, de conteúdo. Se você puder, claro, também compartilhar com algum amigo, alguém que tenha interesse em entender melhor esse assunto, né, que esteja se preparando às vezes para concurso público, é uma matéria que cai bastante, então isso pode ser muito útil. Vamos começar? A primeira coisa é justamente a lei, caso vocês queiram acompanhar via site do Planalto, ou se vocês já possuem a apostila, se vocês já têm algum material aí envolvendo a lei de acesso, né? Mas de qualquer forma, aqui eu deixo para que vocês encontrem, né? E às vezes até para saber em questões de prova, ou às vezes menção, né? Eles sempre vão falar a lei 12527 de 2011, né? Então lá já se vão mais de 10 anos de lei de acesso à informação, tá bom? A primeira coisa, depois eu vou fazer uma aula, eu vou esquematizar com vocês. Então, nessa aula aqui eu vou fazer uma exposição, né? Depois, em algum momento, eu vou fazer uma aula de revisão e nessa aula eu vou criar com vocês o passo a passo da lei de acesso, mas agora eu vou fazer uma aula expositiva, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o porquê da lei de acesso à informação, né? Qual foi o motivo dessa lei ter sido criada, né? Então, a lei de acesso à informação, ela vem para regulamentar o direito constitucional, né, que estabelece a transparência, a publicidade, o direito, né, à informação, só que sem a devida estrutura, como isso é feito, quais são os detalhes, né, o que pode ser sigiloso. Então, portanto, a lei vem justamente para atender essa demanda, né? Lembrando também que existe a agenda da ONU, né, a 2030, que tem um dos pilares, né, a questão de respeito aos direitos fundamentais, né, dos países e também a transparência governamental, né, como uma base, e o Brasil aí tem um compromisso com essa diretiva da ONU, né? Então o nosso país ele passa a atender esses anseios, né? Sem falar também, pessoal, que ser transparente, né, é um dever do Estado, né? À medida em que nós somos contribuintes, né? Então a máquina pública ela depende aí da nossa contribuição tributária e, logicamente, o Estado deve demonstrar para nós onde ele está alocando os gastos, quais são essas situações. Mas não é só isso, tá? Tem muito mais detalhes que eu vou apresentar ao longo do curso, né? Então não é só a proposta orçamentária, mas eu vou trazer muitas coisas que às vezes os meus alunos falam, professor, eu não tinha a menor noção que a LAI, né, ou assim eu chamo, né, ela tem esse viés, ela tem essa pegada. Então vamos lá, que aqui
eu tenho certeza que você vai desenvolver um raciocínio muito interessante. Então, a primeira coisa, a quem se destina a lei de acesso à informação? Quem tem o direito e quem tem o dever, né? Então, vamos analisar aí os participantes da lei de acesso à informação. Então, qualquer interessado, né? Então, ela vem regulamentar esse direito, trazendo aí a qualquer interessado. Então, vejam que não há um limite de cidadania, enfim, a lei não faz ressalvas, então ela fala qualquer interessado pode solicitar e receber dos órgãos, né, e de entidades públicas informações por eles produzidas ou armazenadas. Tá? Essa é a primeira informação que nós temos do interessado buscando essas informações. A segunda pergunta, então, seria quem seriam essas entidades e órgãos públicos que devem fornecer as informações. Então, aqui eu já trago para vocês o famoso demo, né? Não sei se vocês conhecem dessa forma, mas aqui eu já começo a tecer aqui essas observações. Então, demo é o famoso Distrito Federal, o E de estados. Eu estou aqui no meu mouse bonitinho, porque eu não gosto de mesa, né? Eu não me adaptei, então eu vou no mouse. E também vocês vão falar, você não se adaptou ao mouse também, professor? É um pouco difícil escrever aqui. Eu gosto de lousa, pessoal, mas tá bom, né? Aí aqui são os municípios, né? Já vou resumir um pouco aqui. E o U de União, tá certo? Enfim, acho que deu para vocês pegarem, né, a referência, né? Da administração pública direta, né? Então, isso aqui são os entes federativos que compõem a nossa República Federativa, né? República Federativa do Brasil, com essa estrutura. Então, todos eles estão subordinados à Lei de Acesso à Informação, mas, né, os tribunais de contas, o Ministério Público e também, pessoal, envolvendo todos os poderes, né? O Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Então, quem seria aqui o executivo do Distrito Federal e dos estados, né? Então é o governo, né? O governo do Distrito Federal ou dos estados, né? Quem que é o legislativo do Distrito Federal e dos estados, né? O legislativo são as assembleias, né? Aqui nós temos assembleias dos deputados estaduais e aqui dos deputados, né, do Distrito Federal, né? E o judiciário, nós temos o judiciário do estado, que é o Tribunal de Justiça, e aqui o Tribunal de Justiça do DF, né, do Distrito Federal. Tá? Então essa é a composição. Interessante destacar aqui para vocês que no município, o executivo, é claro, vocês sabem, pela prefeitura, né, o prefeito, o legislativo são os vereadores, só que no âmbito municipal nós não temos, né, não possuímos poder judiciário vinculado ao município, né? Então isso é uma característica do nosso pacto federativo, né? E a União ela possui, né? A União possui tanto que lá em Brasília nós temos os três poderes, né? A esplanada dos ministérios, o Planalto, o Congresso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecerem. Então lá nós carregamos os três poderes, né? Vinculados à União, né? Então nós temos aí o chefe do Poder Executivo, o presidente, né? O legislativo é o Congresso, né? Que nós temos tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, e o judiciário gigantesco, né? Que nós temos também lá em Brasília, né? Então, STF, STJ, os tribunais superiores. Nós temos também a justiça toda federal, né? Que aí passa a ser ramificada nos estados, né? A justiça eleitoral também, a justiça do trabalho, ela também tem esse viés, né? Então percebam aí como a estrutura é grande de todas as instituições que devem prestar contas aí à Lei de Acesso à Informação, né? E ainda temos a administração indireta, assim representada pela fase, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui nós temos a seguinte situação. Então é fundações, né? Então aqui, ó, fundação. Ó, que bonito, não. Comentem aí, eu sei que vocês vão comentar a minha letra, então comentem aí, né? Vamos ver se eu. Mas eu faço um desafio, né? Então quero que vocês desenhem melhor aqui, aí eu vou gostar. Aí aqui o A de autarquia, né? Não precisa, tá, pessoal? Se alguém aqui está começando um curso agora, voltado aí para o direito, né?
estudando para concurso público, ou exame da OAB, né? Quem já está estudando para o exame da OAB já sabe, né? As características, né? Mas aqui, imaginando alguém mais iniciante, né? Então, aqui é Sociedade de Economia Mista. Olha que coisa mais bonita que está aqui. Sociedade de Economia Mista e o E de Empresa Pública. Olha que coisa mais chique. Top de linha, muito bem escrito, muito bem organizado, né? Mas enfim, pessoal, só para vocês visualizarem, então o que acontece aqui? Não há necessidade de comparar, professor, o que é uma fundação, o que é uma autarquia, qual a diferença entre sociedade e economia mista e uma empresa pública. Não há. Na questão de lei de acesso à informação com o viés de prova, vocês não precisariam identificar as diferenças, né? Mas é muito comum no nosso poder público nós nos depararmos aí com essas instituições, tá? Então, todas elas estão sujeitas à lei de acesso à informação. Por exemplo, aqui ó, nós temos o Banco do Brasil, né, como uma sociedade de economia mista, e aí a gente consegue comparar, inclusive, com as instituições privadas, né? Então, o que seria a lei de acesso à informação? É a transparência que uma entidade dessas mencionadas devem ter com a população. Então, por exemplo, a base salarial, nós sabemos quanto que ganha um técnico bancário da Caixa Econômica, quanto ganha um escriturário do Banco do Brasil, até porque isso é vinculado no próprio edital do concurso, ou tem na transparência, né, no portal da transparência, então a gente consegue saber. Ao contrário, por exemplo, de uma instituição privada, né, um banco privado, você não sabe oficialmente quanto que é remunerado o pessoal, ou até mesmo uma reforma que é feita, né, uma fachada, né, aquisição de pisos, tintas, isso aí numa instituição privada fica interno, né? Agora, pelo poder público, nós temos que saber. Então, são diferenças, né? E aí, o que se estabelece? Será que o privado também deve prestar contas ou isso fica restrito à administração pública? Bom, então são duas situações, né? Primeiro, se esse privado ele tem uma obra pública, por exemplo, né? Então vai construir uma ponte, vai construir um metrô, vai fazer alguma atividade, né, com ente público, aí ele passa a ter a obrigação, né, nas escriturações, na parte contábil documental, em manter isso guardado, porque já que ele está prestando um serviço público, então naquela circunstância ele tem que ser transparente, ele tem que demonstrar as suas atividades e despesas, né, naquela situação. Agora, independentemente de uma situação específica, será que o privado ele está sujeito à lei de acesso à informação? A resposta é sim. Em quais circunstâncias, né? Então, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de suas ações de interesse público, isso é muito importante, né? Então, que eles tenham uma atividade de interesse público. Quem são elas, né? Geralmente são as ONGs, geralmente, né? Não limitando aqui, né, as ONGs, mas que recebam recursos públicos, né? Então, à medida em que ela recebe subvenção, que ela recebe dinheiro do erário, né? Então ela passa a ter uma obrigação, já que ela está realizando uma atividade que é de interesse público. Então, muitas vezes essas instituições filantrópicas, associações ou as próprias ONGs, as OCIPs, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, enfim, então elas recebendo dinheiro público para a realização de ação de interesse público, né, que seria atividade cultural, artística, desportiva, educacional, né, da área da saúde. Então, eles passam a terem aí uma obrigação de prestarem contas de acordo com a lei de acesso à informação. Bom, dando sequência, os alunos costumam perguntar, professor, mas sinceramente, essa lei ela pegou ou é só para constar, é mais uma lei? Porque transparência governamental, transparência do poder público, professor, não me parece algo muito típico do nosso país, né? Então eu sempre digo o seguinte, quando a gente analisa uma lei para identificar se ela pegou, é importante nós termos algumas consciências, né? E eu sempre trago para os meus alunos o exemplo da lei do tabagismo, né? Então, o que nós poderíamos avaliar, né? Eu lembro que na década de 90, no comecinho dos anos 2000,
quem ia para um bar, para uma casa noturna, uma balada, né, curtir a sua noite, né, voltava para casa praticamente defumado aí com o cheiro da fumaça de cigarro, né. E quando veio a lei com a proibição do consumo, né, do cigarro em locais fechados, mesmo que privados, eu imaginei que fosse passageiro, já na medida em que as pessoas fumavam muito e isso era importante para o comércio, né, que a pessoa fuma, ela acaba, consumindo bebida alcoólica, e, enfim, vira um ciclo que eu imaginei que para o comércio fosse terrível. E, na verdade, essa lei, eu posso fazer uma análise empírica, né? Talvez não tão precisa, não tenho dados no momento, mas a gente pode entender que ela teve um certo sucesso, na medida em que os bares e hoje os restaurantes, enfim, os locais, eles não permitem o consumo, né, de cigarros nas suas dependências, né? E você vai falar, professor, mas é porque existem multas, né? Então a gente está trabalhando o aspecto punitivo e eu brinco, né, que a parte mais sensível do nosso corpo é o bolso, né? Então a multa ela favorece essa situação. Agora, outro ponto é a questão cultural. Então o poder público passou a estabelecer palestras, né? Passou a estabelecer medidas educacionais para que a população se conscientizasse também do consumo de tabaco, né? Inclusive aí também atrás, né, dos maços, né, de cigarros, vocês podem identificar aí as imagens. Então, ou seja, você tem um conjunto. A lei de acesso à informação, ela é uma lei que ela estabelece as condutas, né, mas ela não estabelece as penas. Então nós ficamos muito, assim, claro que eu vou explicar isso numa próxima ocasião melhor, mas a gente fica mais dependente do aspecto cultural. E eu costumo chamar a atenção dos meus alunos para um ponto muito importante, né? Nós, como uma formação popular aqui no Brasil, nós temos um certo, entre aspas, né, ranço, né, uma ojeriza, nós não gostamos do aspecto político, né, então as pessoas reclamam, eu vou participar de uma reunião de condomínio, que coisa mais enfadonha, né, que coisa mais cansativa, nossa, participar de um debate público na Câmara dos Vereadores, meu Deus, né, que coisa mais pavorosa, né, mas eu costumo dizer para os meus alunos que os políticos gostam dessa relação, e na medida em que o povo deixa isso em aberto, nós estamos permitindo que as situações ocorram. Então, se a gente não estabelece uma cultura, porque a transparência ela é uma via de mão dupla, né? Então, não basta você ter a disponibilidade, você tem que acessar. Então, o poder público, na medida em que ele vai mostrando e as pessoas pouco se interessam, fica mais fácil para você ocultar. Então é isso que é importante também quando a gente questiona se a lei pegou. E eu não vou trazer dados totais, mas a gente tem aí, se vocês pesquisarem, muitos secretários, muitos políticos e servidores públicos que foram penalizados, direto ou indiretamente, pela não observância da lei de acesso à informação. Tá? Então a resposta ela é positiva, mas nós temos um caminho muito grande a percorrer. Por isso que nós estamos aqui nas diretrizes, né? São caminhos estabelecidos pelo legislador para que nós possamos chegar a um caminho mais satisfatório. Então, primeiro é observar a publicidade como regra, né, que a administração pública seja mais transparente, e existe o sigilo, pessoal, é importante. Eu vejo muitas críticas da mídia, crítica de pessoas, olha, mas decretaram um sigilo, meu Deus, nós vivemos uma era obscura, do qual nós não temos acesso à informação. Calma, porque a própria lei que estabelece o acesso, ela também permite o sigilo. A questão é saber se o sigilo está sendo feito de maneira correta ou não. Tá? Mas o sigilo existe e ele é regulamentado pela lei, tá bom? Essa daqui é legal para a prova porque diz o seguinte, ó, informações de interesse público devem ser divulgadas independentemente de solicitação. Isso quer dizer que informações como, por exemplo, o próprio edital de concurso público, repasses, o andamento de obras, né? Quando vocês passam em frente a uma obra pública, lá tem a data de início, a data de previsão de término, o gasto envolvido, os responsáveis. Então, isso você não precisa tocar ali na obra e perguntar, quando que vai terminar, né? Claro que se eles respeitassem o prazo ficaria mais fácil, mas, né, brincando aqui, então já é disponibilizado, você não precisa
pedir, né? Então, prova de concurso público adora tirar aqui o in e deixar mediante, né, ou dependentemente. Na verdade, está errado, porque as informações de interesse público não necessitam aí de solicitação. Também diz a lei que devem ser usados os meios de comunicação que serão viabilizados pela TI, né, como, por exemplo, e-mails, né, os sites da administração pública são muito usados aqui para fins de contato, né, e até mesmo hoje em dia os apps, né, os aplicativos dos quais vocês podem buscar informações preciosas, né, da administração pública. Por exemplo, se você tiver que fornecer uma CNH, hoje você tem uma CNH, né, que é uma informação sua, mas você pode baixar, e é a TI que disponibilizou essa comunicação. Se você quiser baixar uma caderneta de vacinação para comprovar ali se tomou ou não tomou uma determinada vacina, eles fizeram um programa para facilitar ali, a população tem acesso, né? Ou solicitações em órgãos como Poupa Tempo, enfim, você consegue usar os aplicativos e isso também as redes sociais, né? Que acabam facilitando essa comunicação do poder público com a população. Isso é acesso à informação. Na medida em que, né, nós temos uma lei de acesso, ela vai ter o quê? O fomento, né, que seria o auxílio, o incentivo, o apoio para desenvolver uma cultura de transparência na administração pública. Então, isso aqui, pessoal, é o ponto-chave. Não basta a administração pública ser transparente. É necessário que se estabeleça uma cultura, e essa cultura vem dos dois lados, de quem solicita e de quem fornece. Lógico que não adianta ter uma população ávida, interessada por informações e um poder público silente, mas também não adianta ter um poder público abrindo as informações e uma população sem o interesse, né, desinteressada nessa procura, nessa busca. Então nós precisamos encaixar esse aspecto. Por isso que eu sempre questiono e peço para vocês divulgarem esse conteúdo, ainda que a pessoa que vá assistir não esteja se preparando para concurso público, ou venha fazer uma prova, um exame da OAB, ou de repente uma questão envolvendo a faculdade, né? Vocês estão aqui estudando, de repente, ou para fazer um artigo científico, para ter mais base nos seus estudos, mas que vocês direcionem a pessoas que possam despertar aí um olhar mais crítico e mais interessado em saber o que se passa na nossa coisa pública, né? Na nossa república, que deveria ser mais cuidada aí, não só pelos governantes, mas também pela nossa população, né? E aí, logicamente, quanto mais transparente é a administração pública, mais controle das pessoas, né? Controle da sociedade, ela passa a sofrer, né? Então, quem mais mostra também passa a ser observado, né? Então, essa é a ideia, por isso que é uma diretriz, que é um caminho a ser percorrido, e lógico que a gente ainda não chegou num ponto desejável, mas isso demanda aí esforços não só do poder público, mas também da população, tá bom? Então, é o que eu sempre digo, o que eu sempre peço para vocês, que vocês façam uma reflexão, entendam onde nós estamos e vejam se de fato é uma lei importante ou como alguns alunos perguntam, professor, é só para inglês ver essa lei? Na minha concepção, não, e eu espero que não, tá bom? Então aqui eu deixo uma pergunta, né? Quem tem o dever de prestar informações? Na verdade, eu até aumento, né, essas perguntas. Quem tem o direito, né? Quais são as diretrizes, né? Quais são os caminhos e como é que funciona, né? Então você sintetiza e procura refletir a respeito desse assunto, tá bom? Então aqui eu gostaria, né, de dar sequência a esse conteúdo, mostrando para vocês o quê? Que a lei de acesso, ela vem para esquematizar algo que eu acho muito, muito importante, que são os sites da administração pública. Porque o que acontece? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, os sites da administração pública, eles devem conter, né, a estrutura organizacional e as competências, né? Ou seja, a missão, o quem é quem, o organograma, né? Então tem esses aspectos, né? Telefone, endereço, horário de atendimento, registros e repasses de transferências, os editais, né, sejam de licitações ou de concursos públicos, o andamento, né, de programas, obras, as perguntas e respostas, né, que é só um exemplo,
ó, como que vocês enxergam esses layouts, aqui a busca, né? Tem a questão de acessibilidade, aqui tem até o próprio ponto direto de acesso à informação. Então aqui é um exemplo, só para vocês entenderem. E uma vez eu estava dando aula, um aluno até comentou, falou, professor, mas esse modelo aqui ele já existe antes da lei, né? É que na verdade, pessoal, então isso ficava a critério de cada órgão, né? Ah, se ele quisesse fazer, ele fazia, se não quisesse, não fazia. Então, o que a lei percebeu é que isso é importante, né? Porque quando você vai a um órgão público e você já sabe com quem você vai falar e você sabe quem é o competente, a questão muda de figura. Porque você não vai ficar naquele jogo de empurra, né? Não, é ali. Não, você já, olha, de acordo com a lei, de acordo com o decreto, de acordo com a portaria interna aqui, o responsável por esse atendimento é o fulano de tal, é a secretaria tal, é a equipe tal. Então, ou seja, você não fica à mercê do poder público. Então, é essa a situação. Só que é como eu sempre insisto em sala de aula, as pessoas são muito omissas e é preciso mudar o aspecto cultural. Então, a gente precisa melhorar nesse ponto, tá bom? Então a lei, ela não criou esses aspectos, porque eles já existiam, ela só tornou obrigatório. Então, ou seja, se o órgão já era transparente, que continue. Se não era, que passe a ser. Então é mais ou menos esse perfil, é isso que eu quero que vocês percebam. Continuando aqui, isso é muito importante quando isso é cobrado em prova, né? Que essa obrigatoriedade de inserção de informações em sites, ela não é obrigatória para municípios, né, que possuam uma população de até 10 mil habitantes. Mas cuidado com uma pegadinha que é muito comum, que diz o seguinte, né, os municípios com até 10 mil habitantes não estão obrigados a seguirem a lei de acesso. Mentira. Eles estão obrigados, o que eles não precisam é ter essas informações que eu mencionei no site. Então eles vão ter somente físico, se eles quiserem, é claro. Mas se eles quiserem ter o site, ok, porque a lei fala que eles não têm obrigatoriedade. Perceba essa sacada. E detalhe, quem não é nessa condição aqui, tem que ter os dois. Tanto atendimento físico, quanto atendimento virtual, eletrônico, essas disponibilidades nos sites, tá bom? E aqui a mesma coisa, eu sempre gosto de pedir aí para vocês refletirem em cima dos assuntos, porque assim fica mais fácil para vocês organizarem o conteúdo, né? Então, quais são as informações que devem estar disponíveis nos sites, mesmo que as pessoas não tenham solicitado, né? Então aqui vocês podem esquematizar, podem voltar no conteúdo, isso pode ajudá-los bastante, tá bom? Então aqui eu encerro esse conteúdo de hoje, tá? Deixando mais uma vez aqui os meus contatos, deixando aí que vocês questionem, que vocês participem, que vocês possam comentar nesse vídeo aqui. É sempre muito, muito, muito importante que vocês entendam, que vocês possam interagir, porque o vídeo passa a ter mais relevância, esse vídeo ele passa a ser divulgado, né? Então isso me ajuda a expor mais o meu trabalho e não sei se vocês perceberam, eu gosto muito do assunto e eu tenho uma preocupação, além do aspecto que possa ser útil para vocês que vão se preparar para alguma prova, tenham que fazer alguma redação, tenham que expor um conhecimento da lei de acesso, mas que isso seja cultural. Então eu queria muito, né, eu quero muito, melhor dizendo, que a nossa população se conscientize desse direito, né? É um direito muito importante e que esse direito seja difundido, seja divulgado, para que a gente possa cobrar da administração pública cada vez mais transparência, tá bom? Então eu agradeço muito a presença de vocês e espero vocês na próxima aula, que eu ainda vou continuar, porque tem muitos assuntos a serem tratados na Lei de Acesso à Informação. Um grande abraço e até mais.